existem 5 coisas que têm machucado muito a igreja do Senhor no nosso século. Se você não sabe quais são, fica nesse vídeo para descobrir. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Amados, eu estava hoje à tarde estudando um pouco a Bíblia, estudando um pouco ali a palavra, e o Senhor colocou esse texto no meu coração. E é um pouco interessante, por quê? Porque na realidade eu estudava um contexto parecido com isso, mas o Espírito Santo do Senhor me levou longe nesse contexto e eu gostaria de dividir isso com você. Ele colocou no meu coração para repartir com os irmãos 5 coisas que têm machucado, que têm feito a igreja sangrar por dentro. E quando eu digo a igreja, eu digo os membros, partes do corpo de Cristo, que mesmo nem sempre saindo da igreja, têm ficado dentro da igreja, porém machucados, chateados, frios ou reticentes para algumas palavras. A primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é o falso evangelho. Aí você fala, Gabriel, eu já sei disso. Porém, muitas pessoas sabem por ouvir falar que alguém falou, o falso evangelho é isso, o falso evangelho é aquilo. Porém, a própria Bíblia, ela nos adverte a respeito dos assuntos. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Versículo 9. Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, ou seja, o evangelho de Cristo, seja anátema. Irmãos, se você, e isso também será falado um pouco mais nesse vídeo, se você não busca conhecer a verdade do Evangelho, que verdade é essa? A verdade de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Evangelho que se encontra em Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho que era anunciado ainda no Antigo Testamento, o Jesus que inclusive era anunciado no Antigo Testamento. Se você for estudar a Bíblia, você vai saber que, na realidade, até desde de quando o homem cai no Gênesis, desde aquele momento Jesus já era anunciado. Às vezes de formas um pouco mais claras, outras vezes com umas profecias um pouco mais ali, que requerem um pouco mais de estudo, mas o fato é que era sim anunciado desde o Antigo Testamento. Ou seja, se você buscar conhecer o verdadeiro Jesus, o falso evangelho, você não será aceitado pelo povo de Deus, nem por mim, nem por você, nem pela igreja mundial, tá? Quando eu falo igreja, eu não estou falando a igreja de São Paulo, a igreja do Brasil, a igreja mundial, a igreja de Cristo, a igreja que crê no Senhor Jesus. Basta do tempo no qual estão ficando cegos para a verdade do Evangelho. A pessoa vem e prega o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da hipergraça. Para você salvo, só precisa amar Jesus. Só que, queridos, amar Jesus da forma que muitos estão pregando é a mesma forma de amar um coelho. Você cuida quando quer, você vê quando quer, você zela quando quer por esse evangelho, e não é dessa forma, não é esse evangelho que é apresentado pela palavra de Deus. Ah, Gabriel, mas a palavra de Deus, irmão, se você crê em Jesus, você crê na Bíblia. Se você crê na Bíblia e não crê em Jesus, você está crendo Jesus errado. O Jesus que nos é apresentado aqui é o Criador do universo, é o Criador de tudo, é o Criador, é aquele que inspirou a palavra de Deus. Precisamos abrir nossos olhos. Por que eu digo isso? Antes de passar para o segundo ponto, para o segundo motivo, a segunda coisa que tem machucado a igreja. Irmãos, eu sou um pregador da palavra e muitas das vezes a gente está pregando palavras que, sim, até machucam o nosso ego, mas não são palavras que, poxa, às vezes a gente parece que estamos tacando facas em pessoas na igreja. Parece que estamos machucando de uma forma proposital. Por quê? Porque os falsos evangelhos, as falsas doutrinas, as falsas crenças têm tornado as pessoas frágeis. Hoje em dia, se você falar de céu e falar de inferno dentro da igreja, tem gente que torce a cara. Hoje em dia, se você, inclusive em países europeus, se você quer pregar doutrina, e não só em países europeus, mas no Brasil mesmo, se você prega doutrina, você não tem valor nenhum. As igrejas não enchem, as igrejas não fazem fila mais para a escola dominical. E escola dominical, seja adulto, seja jovem, seja cultos de ensino, não fazem mais. Por quê? Porque muitos estão convencidos que não é mais
a forma que nós agimos e cuidamos do Evangelho, a forma que nós seguimos os mandamentos que nos fará salvos. É só a graça de Cristo. Sim, somos muito dependentes da graça, mas se nós não andarmos nos seus mandamentos, nós não podemos ser salvos. Amém? Então, esse é um dos principais motivos porque eu gravo esse vídeo, para que as pessoas entendam que nós temos que parar de nos machucar por qualquer coisa. Antigamente no mundo, tanta coisa nos afligia, mas nós não largávamos do mundo. Eu estou muito chateado. Eu paro de beber? Não. Eu estou muito chateado. Eu estou muito triste. Eu paro de usar droga? Não. Poxa, eu perdi ali algo na minha vida, um ente querido. Eu busco a verdade no Evangelho? Não. Vou procurar outros meios de afagar a minha dor, perder aquela dor que eu sinto? Não. A solução é Jesus Cristo. Me perdoe quem pensa o contrário. Não é macumbaria, não é espiritismo, não é nada disso. A solução é Jesus Cristo. A solução é o Evangelho e o verdadeiro Evangelho. Respeito todos, respeito tudo. Porém, a verdade do Evangelho eu prego porque Ele me confiou isso. Por mais que eu não era capacitado, Ele me chamou para isso. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que Cristo realmente nos chamou para ser, para viver e para testemunhar. Porque o Evangelho, quando ele nos transforma, nós começamos a testemunhar e as pessoas começam a ver Cristo através de nós. Amém? A segunda coisa que está muito também englobado no falso Evangelho também são as falsas profecias. Em 1 João, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Gabriel, como é que eu vou saber quem é de Deus? Versículo 2. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, nós que somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo que Jesus ele prometeu que mandaria, e não só prometeu, como ele cumpriu essa promessa, esse Espírito Santo, o próprio testifica sobre Jesus. Se alguém vive, se algum espírito, se algum anjo desce à terra e fala, olha, o Evangelho ele é assim, assim, assado, e isso não condiz com a Bíblia, não é Evangelho. Se alguém que se levanta com um estilo de vida que não condiz com o Evangelho, ele profetiza algo, temos que tomar cuidado. Tem pessoas que estão profetizando coisas que não tem nada a ver com a palavra. E o povo, por não conhecer, mais uma vez cai nessas falácias. E quando passa o tempo, mais uma vez, existem pessoas machucadas por profecias de homens, da carne ou do diabo. Mas não eram de Deus, porque não conhece quem é Jesus. Às vezes recebemos profecia, não temos discernimento de espírito para saber se essas profecias condizem com a minha vida, condizem com o que eu estou vivendo, condizem com o que a palavra diz. Você imagina que alguém... Vou dar um exemplo bem chulo, tá? Imagine que alguém, que hoje em dia os absurdos estão acontecendo, vem e profetiza que você tem o poder de um anjo. Um exemplo, gente, bem exemplar. Ou que você vai ser alguma coisa que a Bíblia não diz. Irmão, fuja disso. Fuja de invenções mirabolantes. Não. Se a Bíblia não diz, é heresia. Se a Bíblia não diz, é falsa profecia. Tá bom? É fruto da mente, é fruto das astutas ciladas do inimigo. Cuidado. A terceira coisa que tem causado muito machucado na igreja, tem machucado muito a igreja do Senhor, é o esfriamento do amor. E essa terceira coisa está muito aliada à quarta e à quinta, então fica ligado nisso. A terceira coisa é o esfriamento do amor, certo? O que a palavra diz? Em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, era a profecia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor, ele não tem se esfriado apenas no mundo, fora da igreja. De forma geral. Filho matando pai, pai matando filho, abusos de diversas formas, não quero entrar nesse assunto aqui. Leis que estão sendo inventadas contra a vida, leis que estão sendo levantadas para destruir, né, aquilo que o Senhor ele zela, aquilo que a palavra do Senhor zela, ou no mínimo a convivência de um ser humano sensato
Então, você vê que é o resultado do amor se esfriando. Porém, nós somos pessoas que normalmente clamamos por um novo avivamento, para um grande avivamento, em meio a uma crise da onde o amor está se esfriando. Gabriel, o que eu devo fazer? Jesus disse que o amor se esfriaria, mas ele diz que o amor se esfria por causa de uma coisa. O amor está se esfriando por causa de uma consequência. O quê? O amor é consequência, esse amor se esfriar, por causa do aumento da iniquidade, do pecado. Só que a iniquidade e o pecado, teoricamente, e devia ser assim, aumenta fora da igreja, fora do âmbito cristão. Só que dentro da igreja existem muitos que estão em pecado. Ok, mas Gabriel, eu não estou no pecado e me sinto muito frio. Ok, é capaz. Porém, muitas das vezes é porque, por mais que não estejamos vivendo no pecado, estamos dando ênfase para o pecado. Estamos dando brecha para o pecado. Gabriel, como é que eu não dou brecha para o pecado? Mais uma vez, vivendo a palavra, meditando na palavra. Nós sabemos que nos tempos antigos, Jesus já falava: orai, vigiai. Ele também nos instruía a sermos zelosos com a palavra dele. Então, nós precisamos entender que o que eu estou falando aqui não é uma nova filosofia de vida. Não, são filosofias antigas, são ensinamentos antigos do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a igreja está deixando de lado, ou não está vigiando. Tem gente que ora muito, vigia pouco. Tem gente que vigia muito, ora pouco. Tem gente que só jejua, mas não ora. Tem gente que só ora, mas não jejua. O evangelho, ele precisa ser completo. Precisamos orar, vigiar, meditar na palavra, para nós fugirmos dessa frieza, desse esfriamento. Muitas das vezes é triste porque acabamos acreditando que o evangelho ou é extremos, né? Ou é aquela pessoa que só pula, cai, roda, ou é aquela pessoa que é completamente fria, que é completamente racional. Mas não, o evangelho ele tem todas essas coisas, ele tem a emoção do espírito, ele tem, só que de forma organizada, tá? Esse é assunto para outro vídeo, mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora. O evangelho também tem a sua forma racional, a gente não é espiritual, sair rodando, pulando e tal, e não pensar em nada. Não, o evangelho é racional, precisamos pensar. Jesus nos coloca como seres humanos pensantes na sua palavra. Então nós precisamos ser racionais e espirituais. Ah, Gabriel, eu não preciso de Bíblia porque o Espírito Santo... Não, irmão, não, heresia. A pessoa que fala que não precisa de Bíblia, mas ora muito, ora em vão. Ora à toa e crê num Deus que ela não conhece. Um exemplo, aqui no Evangelho, ou melhor, aqui na Epístola de 1 João, a palavra conhece, conhecer, conhecemos, aparece aqui algumas vezes porque só conhece quem caminha, só conhece quem busca conhecer, só conhece quem abraça a fé, quem abraça o Evangelho, quem abraça a verdade de Cristo. Tá bom, gente? A quarta coisa, que estava alinhada à terceira, que é o esfriamento do amor, é a multiplicação das iniquidades, que a gente já falou aqui. Só que só para você entender, a iniquidade, ela está se esfriando? Sim. Nós podemos combater? Sim. Por quê? Jesus, ele fala que o amor está se esfriando por causa do aumento do pecado, por causa do aumento da iniquidade. Sim. Só que ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Acabamos de falar aqui, oração, jejum? Sim. Palavra? Sim. Só que uma das coisas principais que nos faz perseverar e uma das grandes motivações do Evangelho é pregar o Evangelho, é levar pessoas a Cristo. Um dia você não estava salvo, um dia você não estava liberto a partir da verdade. A palavra fala, conhecereis a verdade nos libertará. Um dia nós não conhecíamos a verdade. Agora que conhecemos, precisamos levar essa verdade para outras pessoas. Irmão, eu quero ser sincero com você. Eu tô lutando para achar tempo para gravar conteúdo. Ah, Gabriel, porque você é bonitinho, porque você quer dinheiro? Não, porque a mensagem precisa ser pregada. Aonde muitas pessoas estão na internet e por isso esse vídeo está sendo gravado agora. Compartilhe. Leve esse vídeo para outras pessoas. Ou se você não quiser compartilhar, irmão, sinceramente, pega esse conteúdo, pega esse aprendizado e fala para outra pessoa. Ensina outra pessoa. Fala, fuja do falso evangelho, fuja das falsas profecias, fuja do esfriamento do amor. Vamos buscar a presença dele. Haja como Davi, quando achou que não poderia mais ter a presença, e falou, Senhor, eu posso perder tudo, mas eu preciso da sua presença. Busque com força, busque necessitado, com sede, com fome de Deus. Em nome de Jesus, busque. Vamos orar uns pelos outros. Eu busco daqui, você busca daí. Vamos orar, vamos buscar, vamos
saciar a nossa sede a ponto de querer mais e mais de Deus dia após dia. Precisamos dele. Não tem outra forma de sermos salvos, não tem outra porta. A porta é Jesus, não tem outro caminho, o caminho é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. Não tem como, é Ele, é Jesus. Só que é o Jesus que está aqui. Não o Jesus que tem inventado por aí. Não o Jesus que está mais preocupado com a sua vida financeira do que com a sua salvação. É esse Jesus. É esse Jesus. Vou pro último agora. Só que eu queria te lembrar, queria te pedir, deixa o seu like nesse vídeo, porque ajuda o vídeo circular. Se possível, compartilha, comenta, para que esse vídeo venha circular, porque conteúdos como esse estão ficando escassos. As pessoas não querem mais pregar a palavra da verdade porque tem medo de ter hate, tem medo de ser excluído. Irmão, eu tenho medo de tanta coisa, mas não é disso. E uma das coisas que eu mais tenho medo é de perder a essência de Deus que eu tenho em mim. Uma das coisas que mais você tem que ter medo é de perder a essência da palavra, porque a palavra importa, por mais que você seja perseguido, ameaçado, afligido. Você precisa continuar firme no caminho do Senhor. Então, se possível, curte e compartilhe esse vídeo, amém? Então eu falei do falso evangelho, falsas profecias, esfriamento do amor e da multiplicação das iniquidades. A última coisa, e que na realidade é importante e engloba tudo isso, a falta de conhecimento e as desculpas por trás dessa falta de conhecimento. Como assim? Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Precisamos entender o seguinte. Gabriel, vivemos num tempo onde muitas pessoas não sabem ler coisas que eu ouço. Gabriel, vivemos num tempo onde muitos não têm Bíblia, são coisas que eu ouço. Gabriel, vivemos num tempo onde muitos são leigos, são coisas que eu ouço. Porém, amado, primeira coisa, durante todo o tempo, existem pessoas que arrumam formas, arrumam soluções para tudo. Mas na hora de estudar a palavra de uma forma assintosa, com afinco, eu não tenho domínio, eu não tenho força. Irmão, se você é de uma igreja, você tem um pastor. Procure seu pastor, peça ajuda. A palavra diz: conhecereis a verdade, que ela vai te libertar. A verdade, ela pode ser ouvida, a fé vem pelo ouvir. A palavra também fala. A mensagem, ela pode ser lida. Hoje em dia, não há desculpa para isso. Hoje em dia tem tecnologia para tanta coisa, inclusive para isso. Você pode ouvir livros, você pode ouvir a Bíblia. Gabriel, não confio em pregador nenhum na internet. Ok, mas a Bíblia, se você colocar lá a Bíblia e colocar para ouvir em áudio, você consegue ouvir. Se você aprende a enviar mensagem pelo WhatsApp, você também aprende a usar a Bíblia. Você também aprende a ouvir a Bíblia. Você aprende a ouvir uma pregação de um pastor que às vezes o seu próprio pastor recomendou. Por quê? O seu pastor às vezes não tem tanto conteúdo gravado, mas ele fala: olha, tem um pastor que ele prega a Bíblia, vai lá na internet, tem muito conteúdo dele, coloca lá para você ouvir, que ele prega coisas fundamentais da Bíblia. Irmão, tem que ser Bíblia, não pode ser outro evangelho, não pode ser outra pessoa que fica pregando heresia, fica pregando aí que você tem que sair do iPhone X pro iPhone tal. Isso é heresia, isso é besteira, tá? Vitória Souza é besteira. Me desculpa, não prega a Bíblia, prega só coisa mundana, coisa que a gente precisa pra viver aqui, que a gente quer pra viver aqui. Se eu gostasse do mundo, se o mundo fosse bom, a gente não tava buscando o céu, né? Só pra descontrair. Mas, por fim, é isso. A falta de conhecimento destrói o povo. E muitos estão dizendo: Gabriel, não posso ter o conhecimento que você está dizendo porque eu não tenho capacidade, eu não sei ler, eu não sei. Não, você sabe, você consegue, você pode ouvir, você pode pedir ajuda para o seu pastor, você pode pedir ajuda para a igreja do Senhor. Se eu estou aqui, eu sou parte de uma igreja. Eu não sou um pastor, eu sou parte de uma igreja. Você tem um amigo, um irmão da igreja que também é parte da igreja. Dividam conhecimento, dividam Bíblia, em vez de dividir coisas aleatórias que não levam a nada, coisas que não edificam. Amém, meu querido? Por fim, gostaria de te dizer, neste quinto ponto, que é a falta de conhecimento, eu quero te fazer um convite, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de cursos bíblicos, cursos teológicos. Gabriel, o que é teologia? Não é aquela coisa que esfria o crente? Não. Teologia é estudo da Bíblia, tá? Teologia é estudo sobre Deus. Então, eu vou deixar neste vídeo aqui um link para você acessar uma das maiores plataformas de
cursos teológicos do Brasil, se não for a maior plataforma online. Amém? Então você pode estar acessando. Entra lá no link que eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição, melhor dizendo, tá? Para que você possa ser edificado, tá bom? E que você venha crescer na graça e no conhecimento e venha aprender a fugir de tudo isso que não edifica. Amém? Mais uma vez eu peço, se você puder, deixe seu like, curte, compartilha, comenta e que você venha crescer cada vez mais na graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.